Sabe, para um pouquinho e olha para o smartphone na sua mão. Ou talvez o notebook na sua frente. É um computador absurdamente poderoso. Mas o que faz tudo isso funcionar de verdade? No fundo, nessa análise, a gente vai desvendar os princípios básicos que transformam uma ideia num aparelho e, no fim, conectam tudo numa rede global. Pois é, essa é a grande pergunta, né? E a resposta, olha, não é só sobre um monte de engenharia complicada. É mais como uma história, a história de um projeto, um plano mestre com duas partes que é a base de todo e qualquer computador que já foi criado. Então vamos direto ao ponto. No coração de qualquer computador, não importa se é um supercomputador que ocupa uma sala inteira ou relógio no seu pulso, existe esse plano duplo. Dá para pensar nisso como a alma e o corpo da máquina, o que ela foi feita para fazer e como ela de fato faz aquilo. Primeiro, a gente tem a arquitetura do computador. Pensa nela como se fosse o manual de instruções. O projeto funcional é tudo aquilo que uma pessoa programando consegue ver e usar, tipo, quais comandos o computador entende. Basicamente, é a definição do que a máquina é capaz de fazer. É a promessa. E aí vem a organização do computador. Se a arquitetura é o que ele faz, a organização é o como ele faz. Aqui entram os detalhes do hardware, as peças, os circuitos, as escolhas de engenharia que fazem tudo acontecer. E o mais legal é que, para quem está programando, tudo isso é invisível. Para ficar bem claro, olha só esse exemplo. A arquitetura só quer saber de uma coisa. Esse computador sabe multiplicar? A resposta é sim ou não. Ponto. Já a organização é que vai decidir como essa conta vai ser feita. Vai ter uma peça de hardware só para isso? Ou o computador vai ficar somando o mesmo número várias e várias vezes? No final, para quem usa, o resultado da multiplicação é o mesmo. Mas por dentro, o jeito de chegar lá pode ser totalmente diferente. Agora, o mais interessante é que não importa a arquitetura ou organização, todo computador, no fim das contas, só faz 4 coisas. 4 funções essenciais. Vamos ver quais são. E o segredo está todo nesse ciclo aqui. Pensa na hora de escrever um e-mail. Primeiro, a movimentação. Quando se digita no teclado, os dados estão entrando. Depois, o armazenamento. As letras aparecem na tela, salvas temporariamente na memória. Aí vem o processamento. Na hora de clicar em enviar, o computador processa essa ordem. E por último, o controle. Uma parte central do computador organiza tudo isso para acontecer na ordem certinha. Movimentar, armazenar, processar e controlar. É esse o ritmo que pulsa dentro de qualquer máquina. Ok, com esses conceitos básicos na cabeça, a gente consegue entender como a história dos computadores foi uma verdadeira explosão. Uma corrida maluca movida por uma ideia simples: fazer tudo ficar cada vez menor. E essa evolução foi rápida, mas muito rápida mesmo. Em menos de 20 anos, a gente saiu de máquinas gigantescas, cheias de válvulas que esquentavam pra caramba e viviam queimando, para computadores bem menores, com transistores. E logo depois veio a grande revolução, o circuito integrado, que basicamente pegou um monte desses componentes e espremeu tudo num chip minúsculo de silício. E foi aí que um dos fundadores da Intel, um cara chamado Gordon Moore, percebeu essa tendência em 1965. A observação dele de que a quantidade de transistores num chip dobrava mais ou menos a cada ano ficou famosa como a Lei de Moore, e isso virou um motor de toda a revolução digital. E o resultado disso é simplesmente absurdo. A gente foi de algumas dezenas de transistores para bilhões. Bilhões em um único chip. Esse crescimento exponencial é o que literalmente colocou um supercomputador no bolso de todo mundo. Bom, essa corrida toda nos trouxe até os dias de hoje, onde o cenário é dominado por 2 grandes famílias de arquitetura que estão em quase todos os aparelhos que a gente usa. De um lado, a gente tem a Intel x86, que é o motor da maioria dos computadores de mesa e notebooks. A filosofia dela é conhecida como CISC, que significa um conjunto de instruções bem complexo, focado em potência bruta. Do outro lado, tem a ARM, que é a campeã absoluta nos celulares e tablets. A filosofia aqui é o oposto, é a RISC, com um conjunto de instruções reduzido que prioriza a máxima eficiência e o baixo consumo de bateria. É a briga clássica, força contra inteligência. E foi principalmente por causa de designs super eficientes como o da ARM que os computadores se espalharam por aí de um jeito que a gente muitas vezes nem se dá conta. A verdade é que a maioria esmagadora dos computadores no mundo não está numa mesa de escritório. Eles são o que a gente chama de sistemas embarcados. Estão escondidos no seu carro, no micro-ondas, na máquina de lavar, em sensores na rua. Eles são o cérebro por trás da famosa Internet das Coisas, que conecta o nosso mundo físico com o mundo digital. E o que acontece quando todos esses bilhões de pequenos computadores começam a conversar entre si? Eles formam uma rede gigantesca que se conecta a um conceito ainda maior,
o maior computador de todos, a nuvem. Tá, mas a nuvem, o que é isso afinal? É um lugar, um programa? Olha, a melhor forma de entender os diferentes tipos de serviço que a nuvem oferece é usar uma analogia que todo mundo entende e adora: pizza. Vamos começar pela base. O primeiro tipo é a infraestrutura como serviço, o IaaS. Pensa assim, o provedor da nuvem te dá a cozinha completa com forno, fogão e todos os ingredientes. Mas a pizza, quem tem que fazer é você, ou seja, eles te dão os servidores e o armazenamento. Mas a responsabilidade de montar tudo é sua. Subindo um nível, a gente tem a plataforma como serviço, o PaaS. Isso é como pedir uma pizza pelo delivery. A pizzaria faz a pizza e te entrega prontinha na porta. O seu trabalho é só ter os pratos e a bebida. O provedor cuida da infraestrutura e te entrega uma plataforma pronta para rodar seus programas. E por último, o modelo que quase todo mundo usa, às vezes sem nem saber: o software como serviço, ou SaaS. Aqui, a analogia é simplesmente ir a uma pizzaria. Você chega, senta, pede, come e vai embora. Eles cuidam de tudo. Serviços como Gmail, Netflix, Spotify, tudo isso é SaaS. Você só usa o produto final. Então é isso. Desde aquele projeto fundamental de duas partes até a nuvem global que conecta tudo, o nosso mundo hoje é construído em cima desses pequenos motores superpoderosos. Cada celular, cada carro, cada sensor, todos fazem parte dessa história incrível. E aí fica a pergunta, né? Com esses blocos de construção tão fantásticos nas nossas mãos, o que será que a gente vai construir amanhã?